Fala, empreendedor! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast aqui na Wido Logos, onde a gente fala sobre marketing, vendas, gestão, atendimento, ou seja, tudo o que você precisa para alavancar os seus resultados ou tirar o seu projeto de empreender, o seu sonho de empreender do papel. Tudo diretamente da maior agência de design do Brasil, aqui na minha locação temporária, né? A gente continua com essa história de crise, de Covid, distanciamento social. E até é por conta disso que eu trouxe uma amiga minha aqui que entende muito de liderança e a gente vai abordar liderança também em tempo de crise. Então fica conectado aqui, aperta os cintos que vai ser muito importante. E aí eu já começo aqui, antes de eu trazer a convidada para o nosso podcast, eu quero que vocês tenham ciência de que, cara, o impacto e o risco do coronavírus, tanto nas nossas vidas quanto nos nossos negócios, quer dizer, a maior parte de vocês já está até sentindo, já está vendo os reflexos disso. Agora, como que a gente pode trazer essas mudanças que vieram de fora, né, que são coisas externas que estão nos impactando, e como é que a gente pode transformar isso em oportunidade para a liderança, para trazer o nosso time para mais perto da gente? Então, antes de vocês ficarem preocupados, eu trouxe aqui Mônica Martins, que é uma especialista em liderança e gestão. Conheci a Mônica há alguns anos, né, Mônica? Seja muito bem-vinda aqui. Olha, eu que agradeço, Gustavo, a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que seja um papo produtivo, objetivo e que eu possa agregar na experiência de vocês como empreendedor nesse grande desafio que a gente está passando hoje, que é essa pandemia. Maravilha. A Mônica, como eu falei, é especialista em liderança e gestão. Já trabalhou mais de 20 anos numa mega gigante empresa aqui brasileira, né? Uma empresa centenária, né, Mônica? Você quer falar um pouquinho sobre o que trouxe você até aqui, desse background? Nossa, vou dar uma resumida, né? Porque 22 anos a gente não consegue falar assim tão rápido. Mas o que eu posso dizer para você, Gustavo, é que ao longo de toda a minha carreira, esse tema liderança e gestão, ele permeou a minha carreira profissional. Eu sempre trabalhei em grandes marcas e multinacional e, paralelo a isso, eu já empreendia. Então, eu administrava uma carreira de liderança corporativa e a minha empresa, que hoje é um centro de soluções que desenvolve líderes, os negócios desses líderes. Então, no meio de tudo isso e tudo isso que a gente vive, o tema ele é muito latente. E é justamente o que eu trabalho hoje no meu dia a dia na minha empresa, que é ajudar líderes a performarem melhor, liderar melhor suas equipes e também os seus negócios. Muito bom. Pessoal, eu conheci a Mônica fazendo um trabalho de mentoria numa grande empresa que ela trabalhava. Aí não sei se você quer abrir o nome ou não, aí é contigo. E, cara, é muito bom ver o envolvimento da turma toda, né? Eu vi na prática o que é ter um time engajado, como que funciona. E numa grande corporação que tem centenas de funcionários, né, Mônica? Muita gente lá, né? Lá são milhares de funcionários, é uma empresa centenária. Eu não vou falar marca porque eu não tenho autorização de falar em nome da marca agora, mas é uma empresa muito legitimada, é uma das pioneiras no ramo de seguros e previdência no Brasil e no mundo. E o time engajado, ele pode transformar muitas realidades, Gustavo. Às vezes você tem metas muito audaciosas e você às vezes quer comprar sistemas e tecnologias. Sistemas e tecnologias têm um grande valor, ajuda a agilizar, ajuda a trazer uma otimização. Contudo, se você não tem pessoas engajadas, inclusive para desenvolver, para implementar a inovação e a própria sistemática, fica mais difícil de você ter uma equipe produtiva. E tem uns gatilhos que poucas pessoas contam, que é o que eu quero falar aqui com vocês hoje nesse podcast, que muitas das vezes as pessoas elas não contam sobre os bastidores da liderança, né? O líder muitas das vezes tem que ser aquele cara perfeito, vestido a capa do super-homem, que tem respostas para tudo. Esse modelo de liderança, ele hoje está fadado ao insucesso. Então, hoje, o modelo de liderança, as empresas que mais performam, Gustavo, as pessoas que têm equipes mais produtivas, são pessoas que conseguem engajar time, que conseguem fazer com que as pessoas... E quando eu falo time, não é só funcionário CLT, porque pode ser que tenha gente nos ouvindo que seja um pequeno empreendedor, que seja um microempreendedor. Né? E aí, quando a gente fala de liderança, isso independe do seu vínculo empregatício com a pessoa, se é seu funcionário ou não. Porque você pode liderar, você pode influenciar seu parceiro de negócio, seus fornecedores, os próprios clientes. Então, liderança, ele permeia muitas situações do nosso dia a dia, para além
do que a gente tem de relação trabalhista, se é funcionário ou não. Porque às vezes a gente fecha o nosso mindset e acredita que somente posso liderar as pessoas que estão subordinadas a mim. E isso não é uma verdade. Normalmente a gente imagina que a hierarquia é de cima para baixo, né? E aí a gente só pensa para baixo e não pensa lateralmente, não pensa até de uma forma comunitária, né? Você pode também liderar a sua comunidade a fazer certas ações, não é isso? Exato, por quê? O que significa a liderança? Liderança é você influenciar pessoas. É o ato que você consegue influenciar as pessoas para que elas façam aquilo que precisa ser feito. Ou influenciar as pessoas para tirar o que ela faz de melhor. Então, quando a gente fala dessa influência, é exatamente esse exemplo que você está dando. Você pode muito bem ser um líder comunitário, em que você não tem uma gestão direta, uma subordinação direta, mas você influencia essas pessoas. E quando um empreendedor, Gustavo, ele entende isso, ele consegue aumentar em muito os resultados dele. Porque ele sai de uma premissa de relacionamento, por exemplo, com o fornecedor, de uma premissa de que é apenas uma prestação de serviço, e ele passa, inclusive, a influenciar esse fornecedor na hora de trazer uma solução para o negócio dele, na hora dele comprar uma matéria-prima. Então, a liderança, eu costumo dizer que é o cérebro dentro de uma empresa, vendas é o coração, porque sem as vendas o seu negócio ele não consegue se manter, e o marketing é o pulmão. O marketing é o que vai trazer o gás para que as vendas aconteçam, e se você não tem um cérebro para poder coordenar tudo isso, muitas das estratégias elas são fadadas ao insucesso e você não tem retorno. Legal, muito bom, hein? Essa analogia. Agora eu queria entender se a liderança, e tem como eu ter liderança sem ter propósito para o negócio, né? E aí dentro dessa tua correlação, o propósito seria o coração, ou dá para ter liderança sem propósito? Como é que você enxerga isso? Olha, eu posso dizer dentro dessa analogia que o propósito é o nosso corpo. O propósito é o todo. O que faz, por exemplo, você hoje querer empreender? O que faz você querer ter uma empresa? O propósito, ele é meio que assim, é o que vai tangibilizar, é o que vai permear todas as partes do corpo. Se você não tem um propósito, Gustavo, fica mais difícil você liderar as pessoas. Porque como que você influencia essas pessoas? Para chegar a que propósito? Para cumprir que missão? E essa palavra propósito está muito em alta, né? E às vezes ela dá uma agonia nas pessoas, porque fala assim, mas eu não sei qual é o meu propósito, pô, mas eu não sei qual é a minha razão de existir. Você pode dar um passo antes, você não precisa descobrir o seu propósito agora, mas você precisa ter claro qual é o objetivo do seu negócio. Você existe por quê? Qual é o problema, qual é a dor que a sua empresa resolve? E isso, Gustavo, vai desde uma empresa micro, em que eu tenho uma eu-equipe, um eu-líder, até uma empresa macro. Se você não entende qual é a razão de existir do seu negócio, é mais difícil, com certeza, você liderar, influenciar, formar, vender, fazer marketing, porque você fica com um monte de estratégias que muitas das vezes não vão colaborar para o objetivo principal. Muito legal, muito bom. Agora, Mônica, nessa época de pandemia aqui, várias atividades, várias empresas estão tendo que se transformar, né? Muita gente está perdendo sono por conta de tudo isso que está acontecendo. Eu costumo dizer que para o empreendedor dar certo nessa crise, não só nessa, como qualquer outra crise, ele tem que ser muito criativo e tem que arrumar outras formas de fazer as suas atividades, ou a sua entrega, ou o seu produto, ou a sua gestão. Qual para você, o que você entende que é o principal papel do gestor nesse contexto? Qual que é o maior desafio desse gestor, desse empreendedor durante um momento como que crises a gente já sabe que é cíclico, né? Tudo bem que essa, né, é difícil, né? Foi 100 anos atrás, mas sempre vai ter crise, né? Então, o que a gente pode tirar de proveito aqui para a gente falar para esse empreendedor, talvez esse novo empreendedor, não achar que esse é o fim do mundo? Olha, não é o fim do mundo. Primeira coisa é ele pensar isso, não é o fim do mundo. E tem muito, Gustavo, que é a sua, independente de liderança ou não, a sua mente, ela determina muitos acontecimentos seus. Então, a sua mente, ela pode ser a sua maior amiga, como ela pode ser sua maior inimiga. Você pode ter uma estratégia linda aqui fora, mas se você não está bem com você mesmo, você não consegue transpor isso. Então, primeira parte, o primeiro pilar da liderança é a autoliderança. Então, se você falasse para mim, Mônica, todo mundo aí está tendo que ser criativo, tem que buscar alternativas, tem sim, mas o primeiro passo, Gustavo, que eu deixo para essa galera que está ouvindo a gente é cuide primeiro de você.
É aquela máxima de você olhar, botar a máscara de oxigênio primeiro em você, para depois você socorrer quem está ao seu entorno. Até mesmo para a criança, né? Você bota a máscara em você antes de botar nos seus filhos. E isso um princípio de sobrevivência também para os negócios. Por quê? Porque se você fica, você não se resolve com você mesmo e você fica tentando apagar os incêndios que estão ao entorno, certamente você não vai ter uma boa performance. Então, assim, você não vai tomar as melhores decisões, você não vai estar bem para poder coordenar as pessoas, para influenciar os seus fornecedores, os seus clientes e até pensar novas soluções. Então, o primeiro passo que eu deixo você possa se autoliderar. Isso não é uma premissa minha, isso é uma teoria do Han Charan, que é um especialista mundial em liderança, e ele fala que o primeiro princípio da liderança é se autoliderar. E nessa crise, Gustavo, nessa situação de pandemia que nós estamos, as pessoas, e todos nós, a maioria de nós, se vê numa situação muito de ameaça. Então, diante de uma ameaça, alguns paralisam, alguns não conseguem agir. Então, o primeiro passo é você administrar a sua mente. Administrando a sua mente, certamente você vai se tornar uma pessoa mais criativa. Porque a criatividade também depende de você estar em dia com isso. Porque se você está numa situação de angústia, de muita preocupação, a preocupação ela existe, mas ela não pode ser maior do que a sua vontade de querer fazer, isso acaba te paralisando. Então, você tem que criar, você precisa olhar para você como pessoa mesmo, né? E aí sim você parte para um modelo de você interagir com as demais pessoas. Aí você entra em ação, com uma estratégia, com um plano, se é reduzindo despesas, horas paralisando alguns contratos, hora reolhando a equipe, e aí você poder observar um olhar bem crítico de quais são os potenciais que o seu time tem, se você é um empreendedor que tem equipe. Então, às vezes, a pessoa faz uma função, mas ela é capacitada e ela tem condições de fazer outras. Então, nesse momento, eu sempre tenho sugerido, inclusive para os meus alunos, que eles desafiem a equipe deles. Chamem as pessoas para pensar com você, porque muitas das vezes a solução está à sua frente, mas você está tão contaminado emocionalmente que você não consegue ver uma saída. E as pessoas que trabalham contigo podem te ajudar. Certamente elas vão se sentir mais engajadas, elas vão se sentir mais desafiadas, elas vão se sentir até mais produtivas. E quando a pessoa se sente mais produtiva, é fato que ela entrega mais e, consequentemente, você tem mais resultado. Então, é uma cascata. Bota a máscara de oxigênio em você, depois você vai botar a máscara de oxigênio no outro. Entendi. Faz sentido. Agora, eu coloco a máscara em mim e tenho que começar a atuar na equipe na empresa, né? Como você falou, às vezes desligar contratos, às vezes desligar pessoas. Existe ali um nível de transparência que nós, gestores, temos que ter para comunicar a situação e tal. Existe um grau, cada empresa trabalha de um jeito. Eu sei que aqui na WeDoLogos, a gente, quando veio todo mundo para home office, e a gente veio um dia ou 2 dias antes, né, do decreto, e por sorte eu já estava usando um aplicativo muito bom de comunicação de time, que é o Discord, que revolucionou a nossa forma de comunicação e de gestão. Eu instituí também uma reunião diária às 9 horas da manhã e várias vezes na reunião eu falava, pessoal, eu não sei o que vai acontecer, mas o que eu sei é isso, eu não tenho como dizer se alguém vai ser desligado ou não, porque eu não tenho essa informação. Né? Algumas pessoas me questionaram, falaram, você está passando insegurança, outras falaram, cara, muito legal porque você está falando o que está na tua cabeça. Então eu queria ouvir de você, que é um especialista nisso. Eu sou empreendedor, né? Então eu não tive chefe, né? Eu fui estagiário há 20 anos atrás, então eu não tive experiência de um líder me guiando e eu poder aprender. Né? Aprendi com mentores, né? E excelentes mentores. Então eu queria ouvir de você, qual é o grau de transparência nesse processo? Olha, o grau de transparência, ele vai ser definido de acordo com o relacionamento que você já tem com a equipe ao longo de todo o caminho. Por exemplo, se você é um líder, que já é um líder mais afastado da sua equipe, não deveria, mas se você se comporta de maneira mais reservada, mais afastada, que não compartilha muito com o time, certamente, se você começa nesse período de pandemia, porque o cenário conta muito também, você começa nesse cenário de pandemia com esse nível de clareza, tenha certeza que as pessoas vão se assustar, porque não é o comportamento como liderança
do dia a dia. Então, a pessoa, é óbvio, a equipe vai perceber e ela vai tomar um susto. Agora, se você é uma pessoa você já busca esses relacionamentos, você já busca essa comunicação, faz follow, interage com o grupo, o caminho é sempre a transparência, Gustavo, sempre. Agora, tudo depende da forma como você fala. Uma coisa é você mostrar para as pessoas que, olha, gente, estamos todos no mesmo barco. A situação é instável. Hoje eu não tenho como dar garantia a vocês. É diferente de você chegar e falar assim, olha, gente, é certo que hoje uns 2 vão ser mandados embora. É diferente. Então, assim, o líder, como formador de opinião, ele tem um poder de levantar ou de derrubar pessoas. Ele levanta ou derruba impérios. Eu sempre falo isso e eu acredito muito nisso. Então, a transparência sempre, os diálogos sempre. Tem uma questão dessa de home office que, às vezes, tem gente que está se sentindo muito sufocado. Por quê? Porque, às vezes, o modelo de negócio era um modelo muito presencial, em que o líder estava o tempo todo junto da equipe fisicamente. Aí, quando, de repente, uma hora para outra, teve que descentralizar e ter todo mundo, cada um num canto, né? Às vezes até do mundo, no canto do país, e não ter todo mundo fisicamente no escritório, isso tem uma tendência de trazer uma certa insegurança para o líder que é mais centralizador. E aí ele fica assim, pô, será que está trabalhando? Será que não está? O que está fazendo? O que não está? Ficar em cima é muito ruim, Gustavo, porque isso gera até uma instabilidade da própria pessoa que está sendo gerenciada. Mas você tem formas de você garantir com que a produtividade ela seja mantida, mas de uma maneira que seja mais leve, não nesse sistema de vigia. Você pode fazer reuniões periódicas com eles, você pode estabelecer quais são as entregas do dia, da semana, da quinzena, trazer reuniões em que possa discutir assuntos do negócio, os desafios que estão passando, se essa semana teve 20% a menos de vendas, o que vai fazer para a semana que vem a gente recuperar esses 20%? Você, como líder, desenhe umas estratégias e valide com as pessoas. E isso não é só, Gustavo, para quem está com liderança direta de funcionário, não. Essas mesmas questões você pode conversar, inclusive, com os fornecedores. Se você tem hoje dificuldade de fazer um pagamento, negocie com ele, abra seu coração. E por que eu estou falando isso? Porque o óbvio precisa ser dito. E às vezes a gente não fala o óbvio, porque a gente fica assim, pô, mas não é possível, fulano deve saber disso. E muitas das vezes o fulano não alcançou isso que você queria falar. Então o óbvio precisa ser dito. Então diga o óbvio para as pessoas. Certamente a comunicação vai ser melhor, você vai ter mais assertividade e o engajamento do seu grupo vai aumentar. Muito bom, muito bom. E se a gente for falar então, eu quero me avaliar ou avaliar alguém do meu time para saber se ele é um bom líder. Eu olho soft skills, quais soft skills, eu olho a forma como ele... quais são o que eu tenho que olhar para saber se eu estou indo bem ou se o meu líder, né, que está ali junto comigo está indo bem. Um caminho é você olhar o que seria importante dentro do modelo de liderança para aquele modelo de negócio que se tem. Aí só um parênteses, é diferente, por exemplo, de um líder que é varejo, de um líder que trabalha num setor que não é varejista. São competências completamente diferentes, Gustavo. Tem essências de liderança que é igual para todos. Então, independe. Se você trabalha no varejo, se você trabalha num corporate da vida, é a mesma coisa. Mas o negócio em si, ele requer algumas competências que são específicas. Então, o primeiro passo é ter em mente do que seria o ideal para um líder desse mercado, desse negócio em que você atua. Outros pilares que também são importantes, Gustavo, o quanto esse líder consegue inspirar as pessoas. Então, assim, o quanto que você, como líder, tem inspirado. E aí, não é você ser um santinho, você dizer amém para tudo, porque isso não é um líder inspirador. Um líder que inspira é o líder que fala o que precisa ser dito, mesmo que isso vá doer, mas é necessário, e que também saiba reconhecer quando a pessoa faz algo de bom. Não é falar só dos erros ou falar só dos acertos. Porque, às vezes, Gustavo, a maioria das pessoas que lideram ficam muito quando a gente fala do inspirar, fala, eu tenho que ser aquele super-homem, a super-mulher, não. Mas você precisa ser uma pessoa que gere credibilidade no outro. Isso é fundamental, é o primeiro princípio da liderança. Porque o princípio de ser líder,
Você sabia que as pessoas precisam autorizar para você liderá-las? Caso contrário, você só vai ser chefe delas. E isso acontece muito em empresas que já têm mais de 3 ou 4 funcionários. Eu não sei se acredito que aqui nós tenhamos empreendedores que têm mais do que esse número também. Então, as pessoas, Gustavo, elas permitem ser lideradas por aquelas pessoas que elas enxergam e falam assim, nossa, eu enxergo no Gustavo alguém que me inspira, o que ele fala é coerente, faz sentido e ele dá testemunho na prática de tudo aquilo que ele prega. Isso faz com que você seja um líder, porque caso contrário você vai ser um chefe. A pessoa vai estar lá sentada, é subordinada a você, mas não necessariamente você lidera a vida dela, você lidera, e quando eu falo lidera a vida, é liderar a vida mesmo, porque se você trabalha um tempo com a pessoa e você influencia essa pessoa, você passa a fazer parte da vida dela, porque ela está contigo mais tempo do que ela está com os familiares. Então, liderança, você precisa dar permissão do outro para você poder liderar. Senão, você só está ali cumprindo tarefa, pagando salário no final do mês, você não forma uma pessoa. Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Sim, foi muito bom, muito esclarecedor. E você tocou num ponto que é a questão do feedback, né? Você não consegue liderar sem você dar feedback e talvez sem receber feedback. Queria até puxar isso um pouquinho, que tem uma máxima, um blá 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 que o pessoal fala, que você precisa fazer 5 feedbacks positivos para dar um negativo. Eu não concordo muito com isso, não. Eu queria ouvir de você se essa história de fazer hambúrguer, de ter que elogiar, para depois criticar, para depois elogiar, qual que é a real situação, o que é verdadeiro aí, o que funciona melhor? Olha, da minha experiência, não existe um limite de feedbacks. Não existe. Tipo, tem que ser 5, tem que ser 4, 3, 2, 1. Tem que ser o que é necessário na prática. Você tem que pensar o seguinte, o feedback, apesar de não ser um processo leve, tranquilo, dependendo do feedback, mas ele é necessário. Existem técnicas de fazer feedback? Existem. Técnicas comprovadas cientificamente, que não é invenção, não. Geralmente você trazer um ponto que é positivo da pessoa, como que você percebe essa pessoa positivamente, fala o que precisa ser melhorado e fecha com uma iniciativa de ação de melhoria, de mudança, de compromisso da pessoa fazer diferente. Isso é técnica e não é a Mônica que defende isso. Esse não é blá blá blá. É comprovado que se você faz um feedback correto, a tendência, Gustavo, dessa pessoa performar é até 70% mais de chance do que aquele que você fala diretamente uma informação solta e não mostra um contexto, que a pessoa às vezes nem entende. Ela sai dali chateada e não entende por quê. Então, ela não muda. A quantidade, eu acho que você tem que fazer assim, existem processos de gestão, e aí depende de cada empresa, que você estabelece uma periodicidade, mas é mais assim, por uma questão formal, que é início do ano, meio do ano e final. Separa a galera e você dá feedbacks concretos. Em cima de quê, Gustavo? Das metas que você fez para o ano, em cima do que você colocou de metas para o semestre. E a questão da meta eu gosto muito, por quê? Porque você estabeleceu um processo de gestão de desempenho. Então, você tem lá a sua empresa, olha, gente, esse ano a gente vai alcançar, a minha meta é que a gente alcance X% de crescimento. E aí você dissolve isso para a sua equipe, porque você sozinho não vai chegar a esse crescimento. Nenhum líder caminha sozinho. E quando você distribui isso, fica mais fácil você acompanhar essas práticas, essa performance, e aí sim justifica você fazer esses feedbacks mais periódicos. Do contrário, é dia a dia. Percebeu uma situação? Não está legal, não é o que você espera dentro da cultura da sua empresa, não é o que você espera de qualidade de entrega para os seus clientes, já chama e faz o feedback. Uma coisa que é importante, Gustavo, feedbacks positivos, fale na frente de todos. As pessoas, elas gostam de ser reconhecidas, elas gostam de saber que elas têm pontos muito bons. Isso é excelente para elevar a energia e o comprometimento de quem está recebendo. Feedbacks negativos, faça no individual. Porque, às vezes, o que mais eu vejo, e eu até atendo pessoas assim, e depois vão sendo transformadas, é que, por vezes, fazem feedbacks no coletivo.
Então fala dos erros de uma maneira assim muito grosseira, às vezes falta com respeito com o profissional. E isso é muito ruim. Por quê? Principalmente no coletivo, porque inclusive os demais que estão ali assistindo começam a ficar com medo e o medo paralisa a produção. Então não é legal. Quando que você vai falar desses erros coletivamente? Não citando e falando diretamente da pessoa, mas falando da situação. Olha, gente, esse processo está com erro nisso, nisso, nisso. O caminho correto é aquele. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você fala do que está acontecendo, você está orientando os demais de como que eles devem produzir. Então, feedback positivo, pode fazer geral, pode reconhecer. E por que isso é legal? Porque os demais, eu tenho certeza, que vão querer também ser reconhecidos. Muito. E não rola uma invejinha, não? Ah, ele elogiou esse, não elogiou aquele. Rola, e por isso que é importante você dizer por que você está elogiando. Qual foi o resultado que a pessoa teve que fez você elogiar essa pessoa? Por que você está reconhecendo ela? Ah, porque se superou nisso, ou conseguiu trazer uma solução que a gente já esperava há um tempo, que a gente estava tentando há um tempo. Então, não é o elogio pelo elogio, é falar do elogio, mas qual foi o motivo? Que resultado que a pessoa alcançou? E esse ciúme, às vezes, é bom também, porque a pessoa vai querer, o outro que está incomodado, ele tem a alternativa, ele tem a possibilidade de querer performar também para ser elogiado. Isso gera uma competição sadia. Muito bom. Eu vou pegar uma palavra que você usou na última resposta, para a gente mudar um pouquinho a prosa aqui, que você falou sobre a pessoa pode ficar com medo, né? Mas o empreendedor também tem medo, né? O empreendedor também não, né, tem seus anseios, tem suas dificuldades, e às vezes manter essa tranquilidade na frente do time pode ser desafiador. Tem alguma dica? Porque a gente tem que ver governo, a gente tem que ver time, a gente tem que ver fornecedor, a gente tem que ver cliente. São várias responsabilidades, são diversos desafios completamente diferentes e nem sempre a gente tem as respostas de tudo, né? Teria uma dica de ouro para você poder dar para esse líder, para ele poder se organizar ali e talvez não passar demais um medo desnecessário para o time, porque a grande verdade, nós somos empreendedores aqui, né? A grande verdade é que se a gente fosse passar todo o pepino que a gente recebe, não sobrava uma pessoa no time. Ô, Gustavo, a dica de ouro é você cuidar de você como profissional. Independente se você está empreendendo ou não, mas aqui é a nossa galera que empreende. E o empreendedorismo, ao mesmo tempo que e eu estive sentada dos dois lados, né? Eu era líder CLT e líder como empreendedora. Então, assim, tem uma diferença grotesca, Gustavo, grotesca. Então, assim, o empreendedorismo, ele é fascinante. Ao mesmo tempo que ele te desafia e tudo, ele é muito solitário. E essa solidão, ela aumenta quando você exerce essa liderança sozinho, não tem um sócio para compartilhar ou coisa parecida. Então, a dica de ouro que eu dou é que esse líder, que esse empreendedor possa olhar por ele. Ele tem que ter um espaço para ele, sabe, Gustavo? Ele tem que ter um espaço em que ele faça parte de um grupo de outros empreendedores para ele poder trocar as angústias dele, para ele poder dividir quais são os desafios, resultados que deram certo, que não deram. A gente estava até conversando antes, né? Eu hoje faço parte de um mastermind, e o mastermind, assim, ele ajuda demais, porque você troca muitas práticas com outras pessoas de mercado. Ele precisa ter um mentor. Então, assim, às vezes ele pensa, eu já sei fazer. E, de fato, geralmente os empreendedores são excelentes especialistas, Gustavo, porque eles dominam muito o mercado onde estão. São pessoas que já empreendem há muitos anos, conhecem da solução que eles oferecem, mas às vezes se isolam demais, então vivem muito aquela realidade. Então, a dica de ouro que eu dou é que ele possa não se isolar nesse mercado, mas fazer conexões com outros empreendedores ou que estejam à frente dele, ou que tenham anseios e valores parecidos com dele, que isso é legal também, te dá um gás, e que ele possa também olhar para o desenvolvimento dele como pessoa e como líder. Porque, por exemplo, se ele é um cara que olha para ele, tipo, tem um mentor, ele vai soltar essas preocupações, esses desafios deles todos numa mentoria da vida ou num grupo dele que ele faça parte lá como integrante. Ele não vai jogar na equipe. Só que o que acontece?
ele não faz nada na prática, a maioria. Ele não faz nada, ele não procura o autodesenvolvimento, ou quando desenvolve é só focando no negócio, 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 que também é importante, mas quando ele vai para frente da equipe, ele já está igual uma bomba. Aí desconta em quem? Nos funcionários. Aí quando desconta nos funcionários, os caras não produzem, aí ele fica chateado porque o cara não produz, porque não entende o que ele fala, e é uma bola de neve. Legal. A gente está se encaminhando aqui para a reta final do nosso podcast de hoje, mas eu vou aproveitar isso que você falou para eu falar de um mentorado meu que eu acompanho já há muitos meses, e ele costuma trazer o time para todas as discussões. Então ele contrata um consultor de vendas, ele leva o time inteiro para tentar aproveitar. Aí ele contrata uma mentoria, ele traz boa parte do time para participar. Mas também ele acaba abrindo muitos desses desafios, né? Talvez ele tenha que ter esse momento só para ele, né? Como que você vê isso? Eu vejo que é preciso ter uma hierarquia de responsabilidade. Coisas e processos decisórios, tem uns que você vai compartilhar com o time, tem outros que não. É você como líder, é você como empreendedor responsável da empresa. A tomada de decisão é sua. Óbvio que você vai compartilhar, que você vai pedir sugestões quando isso for viável. Mas tem processos decisórios que está na figura do líder. Porque aí é a minha forma de perceber, tá, Gustavo? Eu acho que não tem certo nem errado, mas é um modelo de gestão, quando ele é muito colaborativo, ele leva muito à refação. E, além de tudo isso, ele é um modelo colaborativo. Quando ele é muito colaborativo, ele demora na tomada de decisão. Por quê? Porque o excesso de democracia não toma decisão. Então, às vezes um quer uma coisa, o outro quer outra, um vê bem, outro não vê bem. Se a equipe participa, ele como líder tem que ter o poder decisório, do tipo, olha, se tem uma situação que a gente não consegue resolver porque teve um impasse no time, eu vou ter esse voto que eu vou resolver. Porque senão o excesso, você acaba tendo muitas opiniões. As opiniões, geralmente, elas vão ser contrárias, a não ser que você tenha indicadores muito claros de performance e indicadores muito claros de resultado. E, com isso, você acaba tendo que conciliar mais conflitos do que chegar numa tomada de decisão assertiva. Muito bom. E, pessoal, a gente falou aqui bastante sobre indicadores, performance. A gente tem um podcast falando sobre OKR. Então, se você quer aprofundar um pouco mais sobre como medir o time, dá uma olhada no episódio de OKR, que a gente fala sobre indicadores de performance, como medir, como acompanhar, de quanto em quanto tempo. Então, corre para lá. Mônica, o pessoal aqui, a produção do nosso podcast, fez uma pesquisa aqui sobre você. Diz aqui que tem um vídeo onde você fala do seu pai, que ele era semi-analfabeto, sem estudo, e construiu um império aqui, um grande empreendedor. E aí a última pergunta, você já pode até encaminhar para uma mensagem final para inspirar os nossos empreendedores, os nossos ouvintes, e quem está assistindo a gente no YouTube, qual que é a influência do seu pai na sua carreira, na sua trajetória, em tudo isso que você acabou trazendo aqui para a gente? Nossa, que pergunta! Essa para mim é a pergunta de ouro. O Gustavo, meu pai, ele tem uma influência muito grande, assim. Todos os lugares que eu vou, todas as minhas palestras, as pessoas que me conhecem há um tempo que eu estou nessa estrada, sabem dessa influência do seu Antônio Carneiro na minha vida. Ele sempre foi um cara muito aguerrido, muito, 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 sempre trabalhou demais. E o que mais me encanta nele é uma sabedoria que ele tem para os negócios. Por que a sabedoria? Porque ele não tem um conhecimento estruturado de sentar numa universidade, como eu e você tivemos essa oportunidade, de fazer parte de grupos de empresários e empreendedores. Ele fazia parte desses grupos já numa década de 70, 80, mas muito de uma maneira empírica. Então, ele tem assim total influência nas minhas tomadas de decisão. Ele é meu guru. Hoje, as principais decisões que eu tomo, eu consulto muito meu pai. Ele é nordestino, ele veio sem eira nem beira, ele não tinha roupa para poder vestir aqui no Rio de Janeiro. E ele cresceu, e cresceu muito, fazendo reserva financeira, ganhando um salário mínimo naquela época, sendo servente de obra, mas assim, cresceu e construiu um império. Muito, o Gustavo, desse crescimento dele foi baseado em estratégia, ele sempre teve estratégias, então essa é a minha mensagem final para o empreendedor.
Não queira empreender somente pela paixão. Você vai errar demais. A paixão ela é importante, mas você tem que ter uma estratégia por trás do seu negócio, né, que faça esse negócio fazer sentido no mercado. Ele é uma pessoa extremamente relacional, Gustavo. Ele faz bom. Se ele entrar aqui nesse podcast, ele dá uma aula para a gente de negócio. Ele pode até falar errado, e ele fala ainda errado, mas isso não o intimida. Ele conversa de igual para igual com o CEO de uma empresa ou com um vendedor de varejo, não desmerecendo o vendedor de varejo, mas fazendo uma associação das realidades. Então, assim, eu acho que o empreendedor ele tem que ter bons relacionamentos, ele tem que ter bons parceiros, ele precisa ter pessoas com as quais ele pode contar. E, por último, e não menos importante, a última dica é: seja uma pessoa que sonha. Você precisa ter sonhos. E o empreendedor, ele tem que sonhar com os olhos abertos. Porque muitas das vezes a gente quer sonhar sempre de olhos fechados. Mas o empreendedor, ele tem que sonhar, mas de olhos abertos e voltado sempre para uma ação. Não adianta só sonhar, porque as coisas não vão cair do céu. De lá caem muitas bênçãos. Mas você precisa ser uma pessoa de ação para gerar transformação. Caso contrário, o seu negócio ele não vai prosperar. Fantástico! A pergunta final foi perfeita, encaixou perfeitamente. Mônica, como é que o pessoal te encontra aí na internet? Olha, pode achar no meu Instagram ou no meu LinkedIn. O Instagram é monicamartins.oficial e lá no LinkedIn é Mônica Martins. Maravilha. Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Fala Empreendedor. Para você que ainda não está no nosso grupo do Telegram, corre lá, a gente deixou um link aqui embaixo na descrição. E também no nosso Instagram tem um link na bio para você cair no Telegram. Se você não sabe o que é Telegram, ele é um grupo de WhatsApp bombado, grandão, tem centenas de empreendedores lá, a gente tem milhares, na verdade, de empreendedores hoje lá, que estão dando dicas, interagindo, trocando informação. Então vai para lá que você vai encontrar pessoas do mesmo nível que você, acima, abaixo, para você poder interagir e crescer e ter isso até um pouco que a Mônica falou aqui, você está junto de outras pessoas. Quanto mais pessoas você trocar ideia, conviver, que estão tendo os mesmos desafios, que estão passando por obstáculos que você já passou, certamente isso vai poder te ajudar. Então não deixe de curtir, comentar. Esse podcast, você está ouvindo a gente pelo Spotify, dá lá o seguir, você está no iTunes, 5 estrelinhas e vamos para cima, vamos junto, porque só está começando. Valeu, pessoal, obrigado, Mônica, tchau, tchau.